A RTV Lusa apresenta Duelo de Gerações, programa de Margarida Arcanjo. RTV Lusa, a rádio da língua portuguesa no mundo. www.rtvlusa.com. Muito boa tarde, o meu nome é Margarida Arcanjo, este é o Duelo de Gerações. Hoje temos mais uma convidada muito especial para nos falar de um tema também muito peculiar, mas sem dúvida alguma que a canção inicial interpretada por Ana Bacalhau diz muito sobre a nossa convidada de hoje. Diz algures a letra lá pelo meio: formosa e segura venha quem vier, finalmente livre, sem nada a temer. Uns dizem que não posso, outros que não sou capaz, se aprovam ou reprovam, a mim tanto faz. Passou a tempestade, o momento chegou, é hora de mostrar quem eu sou. Muito boa tarde, Fátima Veloso. Boa tarde. Desde já, obrigada por estar aqui connosco. Obrigado eu pelo convite que me fez.
E este tema tem muito a ver consigo, Fátima. Eu penso que sim. Nós hoje falamos de Fátima Veloso, que tem uma história de vida muito peculiar e é por isso mesmo que ao longo desta hora terá o gosto e também a oportunidade de conhecer um bocadinho a história da Fátima, mas nada melhor do que ser a própria a falar dela mesma. Não é assim, Fátima? É verdade. Então, há quanto tempo está aqui no Reino Unido? Quase há 22 anos. Há 22 anos. Sim, vai fazer em setembro. Em setembro, 22 anos. Contudo, o nosso tema de hoje fala sobre a ingressão na universidade. Lá atrás, quando era uma pequenina, jovem, neste caso uma criança, na zona de Viseu, não é assim? Sim, eu sou de Beijós, Carregal de Sal, distrito de Viseu. E foi bom ter crescido nessa zona? Foi calminho, foi tranquilo. Uma infância feliz? Nem por isso, mas Com muitas dificuldades? sim. Proveniente de uma família humilde? Sim, eu venho de uma família humilde, fomos criados muito pobres, para falar a verdade. A minha mãe num ano teve 3 filhos. Não havia televisão na altura? Não, parece que não. Então, eu tenho um irmão de 11 meses mais velho, meu irmão Zé. Entretanto, a minha mãe, 3 meses depois, engravidou de gêmeos, que lá vim eu, mais o meu irmão Vítor. Então, fomos criados os 3 como sempre juntos. Começámos a escola juntos, acabámos a escola juntos. A primária, neste caso, a não é? primária. Porque já nessa altura existiria, então, neste caso, a primária normal, o primeiro ciclo, do 1º ao 4º ano, correto? Sim, e entretanto também fomos para o 5º e o 6º, que na altura era a telescola que tínhamos lá na nossa zona, e completámos todos juntos. Começámos e acabámos, éramos inteligentes e não chumbámos ano nenhum, pronto. Mas não foi fácil. Não foi nada fácil. Ainda para mais numa família em que os filhos, neste caso a Fátima e os irmãos, a Fátima é a única menina deste grupo, não é? Sim, eu sou a única menina deste grupo e posso dizer que eu sempre perdi por ser a menina da família. Perdeu em que sentido? Porque eu acho que eu gostava tanto de ter a liberdade que os rapazes tinham. Então eu gostava de ser rapaz. E os meus pais eles eram assim. Tudo que fazia um, fazíamos os 3. Então, tudo que nós começámos, nós entramos na música, entramos no rancho e sempre os meus irmãos tinham aquela ideia de desistir. E os meus pais, a minha mãe principalmente, dizia: quando desistir um, desistem todos. Então eu sinto que os meus irmãos me roubaram um bocadinho da minha infância, das coisas que eu gostava de fazer. Porque essa logística familiar era mais fácil se todos fossem ao mesmo. Ao mesmo, sim. Não sei porquê, talvez porque eu era a única menina e fui mais protegida, talvez. Mas sente que, de certa forma, os seus pais também viram a situação pela perspectiva correta? Ou foram eles que também acabaram por prejudicarem um bocadinho também essa falta de oportunidades para si quando era criança? Eu acho que a minha mãe tinha muito medo por eu ser menina, talvez. Porque ela talvez não tivesse ambições e ela tentou nos criar da maneira que ela foi criada. Então eu considero que, por exemplo, ela cortava-nos um bocadinho as pernas. Para ficarem um bocadinho mais na zona de conforto, talvez. Não é? Isso fez com que a Fátima se tornasse, se calhar, um bocadinho rebelde ao ponto de querer uma vida diferente daquela que a sua mãe tinha tido? Sim. Eu sentia-me triste muitas vezes, porque eu queria fazer mais e não me deixavam. E sendo que os seus irmãos, de certa forma, também a empoderavam nisso, ou tentavam tratá-la como realmente a menina que era diferente e que não merecia ter tantas oportunidades? Não, eu acho que não. Eu acho que os rapazes não têm tanto pensar quando são pequenos. Então, sei lá, eles eram um bocadinho mais baldas. Sente que durante a sua adolescência, por exemplo, isso continuou a ser um problema na sua vida, o facto de não ter depois conseguido continuar a estudar, foi um problema? Sim, eu sinto que me roubaram o meu sonho de criança, porque eu acabei a escola com 11 anos. E depois teve de ir trabalhar? E comecei a trabalhar com 14. E entre os 11 e os 14 nós fazíamos tardes ao dia fora na nossa aldeia, com uma enxada na mão. Então não foi muito fácil. Claro. E eu ainda me lembro que a senhora que me arranjou o primeiro emprego numa fábrica de malhas em Cabanas de Viriato, ela arranjou-me o emprego porque ela tinha pena de me ver andar no campo com os meus irmãos.
porque nós íamos os 3. E pronto. E então, naquela altura, os meus irmãos não queriam estudar. Embora não tivéssemos dinheiro para isso, mas eles também não quiseram estudar. E há aí realmente a ajuda de alguém dentro da comunidade que alerta os seus pais para a possibilidade de poder estudar um bocadinho mais, Fátima? Sim, sim. Lembra-me que o padre da nossa freguesia na altura, o falecido padre Agostinho, ele falou com os meus pais e ele disse que como eu era um bocadinho mais inteligente do que os meus irmãos e eu tinha vontade de estudar, que eles podiam me ajudar. Podiam-me arranjar tipo uma bolsa de estudos para eu estudar. Só que a minha mãe disse que eu era a menina e eu tinha que ir para a costura. Então eu nunca fui estudar. E se calhar nunca gostou de costura? Não. Depois acabei por ir trabalhar numa fábrica de malhas que gostei muito. Trabalhei dos 14 aos 28 anos e gostei muito. E naquela altura até achava que não trocaria a fábrica de malhas por outro trabalho. Isso aí ainda em Portugal, não é? Ainda estamos a falar em Portugal. Sim. Já namorava na altura? Sim, eu comecei a namorar com 17 anos. Casei com 19. Foi precoce também. Casei com 19 praticamente para ter liberdade também. Para poder fugir um bocadinho. Sim, porque está a imaginar, a minha mãe casou com 30 anos. E eu acho que ela tinha aquele medo de me perder e se calhar na mente dela eu também teria que casar com 30 anos, talvez. Exato. Sim, então, sim. Não sei, eu sei que eu fui muito protegida. Eu não tinha liberdade nenhuma. Então sente que de certa forma só passou a ser a Fátima que queria depois dos 19 anos, depois de ter casado? Depois de me ter casado, sim. E conheceu o seu marido então aos 17, não é? O Vítor? Não, eu já conhecia o Vítor porque nós somos da mesma aldeia. Nós praticamente éramos vizinhos. Eu lembro-me que eu tive a partir dos 13, 14 anos, a gente dava uma escapadelazinha, íamos até ao café da aldeia. Exato. Embora, para conviver, não é? Embora a minha mãe chegou a ir lá muitas vezes, mandava-me para casa, mas eu lembro-me vir para casa ao escurecer e muitas vezes o Vítor vinha comigo para casa. Ainda não namorávamos e nem pensávamos em namorar. Então a gente usava o mesmo caminho para casa. Eu cortava à direita para ir para a minha casa e ele dava mais meia dúzia de passos e cortava à esquerda. Fantástico. Então, no início até foi fácil namorar com ele porque como nós usávamos o mesmo caminho, disfarçava um bocadinho. Exatamente. Mas isso também se veio a confirmar que continuaram no mesmo caminho e ainda hoje, felizmente, estão no mesmo caminho ao longo destes anos, que já Sim. passaram 30 anos. 30 anos. É uma vida. Já ganhei o céu. O facto de terem querido embarcar os dois nesta aventura de viver no Reino Unido acaba por ser um grande desafio também para um casal. Sim, sim. Que na altura já tinham a vossa primeira filha, não é? Já. Quando chegou aqui ao Reino Unido já Já tinha a Gabriela, veio com 4 anos e meio. Nunca tive aquela ideia de emigrar, nunca. Eu emigrei porque, pronto, tive uns problemazinhos na minha vida e praticamente eu fui obrigada a emigrar. Hoje eu dou graças a Deus, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque eu adoro viver em Londres. Mesmo com este tempo de chuva. Mesmo assim, eu adoro viver em Londres. Eu gosto muito das oportunidades que nós temos aqui em Londres. É totalmente diferente. É uma vida diferente. Mas ainda assim continua a ir com regularidade a Portugal? Ah, sim, eu vou a Portugal. Eu vou a Portugal pela família. Porque eu tenho lá a minha família e eu adoro ir a Portugal, sim, sem dúvida nenhuma, e vou continuar sempre a ir. Fantástico. Há um tema que me disse agora em off que é também um bocadinho característico dessa sua história, dessa sua caminhada com o seu marido. Qual é o tema? Não a canção que falávamos há pouco. Eu lembro-me que eu ia aos bailes da minha aldeia quando eu tinha uns 15 anos, talvez. 15, 16 anos. E um dia o Vítor pediu-me para dançar uma canção. Era A Paixão do Rui Veloso. Mais tarde ele disse que aquela canção era dedicada a mim. Era a vossa canção romântica. E ficou sempre a canção romântica da nossa vida, sempre. Canção da vossa história. Então é mesmo Rui Veloso que nos irá cantar A Paixão. Aqui dedicamos ao seu marido, Vítor dedicamos ao Vítor Pina. Tu eras aquela que eu mais
mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar para todo o lado e até, quem sabe, talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar, a saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. E era só a ti que eu mais queria, ao meu lado no concerto nesse dia, juntos no escuro de mão dada a ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Foi nesse dia que percebi nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. RTV Lusa. A rádio que fala em português. Esta é mesmo a rádio que fala em português. Hoje tenho como minha convidada Fátima Veloso. Já há pouco nos fez aqui um resumo muito bonito e também bastante cruel, não é? De uma realidade e de uma infância bastante difíceis. Contudo, agora vamos falar da chegada ao Reino Unido. Fátima, diga-me, ainda comentou há pouco que realmente gosta muito de estar cá, não é? Inglaterra, e neste caso Londres, já está no seu coração para sempre, mas a chegada aqui, embora não pelos melhores motivos, fez com que ficasse cá desde então, desde 2007? 2003. 2003, peço desculpa, desde 2003, e ao chegar em 2003 fez com que novos desafios, se calhar profissionais, também se apresentassem na sua vida. Sim. Pronto, eu cheguei em setembro de 2003. O primeiro ano, eu sou sincera, foi muito difícil. Eu vim com a Gabriela só, ela tinha 4 anos e meio. Entretanto, o marido veio uns meses depois e aí sim, aí ele deu-me, ajudou-me e eu ajudei-o a ele no início e conseguimos superar.
mas realmente o meu primeiro ano foi um ano muito difícil. Eu até quase que me arrependi de ter vindo. De adaptação, de Porque novas culturas, não é? Eu não falava nada. O inglês? Eu não falava nenhum inglês. Conhecia pouca gente. Claro. Vim trabalhar para as limpezas. Limpezas não era uma coisa que eu gostasse de fazer. Já não. tinha feito em Portugal? Já tinha feito em Portugal e eu não gostava de limpezas, na realidade. E então foi um bocado difícil. Mas depois que o marido chegou, então as coisas começámos a apoiar um ao outro e as coisas começaram a ir devagarinho. Continuou a trabalhar na área das limpezas? Sim, por mais tempo? Continuei e ainda continuo hoje. Fantástico. Então, naquela altura, o meu marido veio e ele começou a trabalhar muitas horas. Então, e eu praticamente fazia 4, 5 horas de limpeza e tomava conta da Gabriela. Punha na escola, tirava da escola e fazia a minha vida normal, pronto. E foi assim que eu comecei nos primeiros anos. Mas anos mais tarde acabou por ter a sua segunda filha. Sim, 10 anos depois Já a vida mais estruturada aqui? Sim, eu tive a Rafaela. Pronto. Continuei na mesma, a criar as 2 filhas, a ter a responsabilidade de as pôr na escola, tirá-las da escola. Tudo o que fosse baseado às crianças era a minha responsabilidade. O marido trabalhava horas infinitas. Então, pronto. Mas sempre conseguiu também seguir a sua vida profissional na área das limpezas, mesmo sim. com 2 filhas. E isso fez com que os estudos ficassem um bocadinho para trás? Aquela sua vontade de criança de poder estudar mais ficou parada durante algum tempo? Pronto, 3 anos ou 4 depois de eu estar aqui na Inglaterra, eu comecei a estudar inglês. Comecei a estudar inglês 2 noites por semana. Estudei durante 2, 3 anos, pronto. E, entretanto, fiz o Intermediate Level 3, e o 2, o 3 e fui para o Level 1. Entretanto, eu teria que seguir para a universidade ou tirar algum curso. Eu lembro-me que quando eu estava grávida, eu decidi me informar como era para tirar um curso. E era um curso da saúde. Entretanto, eu fui a uma entrevista e eles disseram-me que eu teria que pagar o curso e teria que arranjar quem tomasse conta da minha filha nas horas que eu estivesse a estudar. Isso há quantos anos atrás? Isto foi há 15 anos atrás. E foi nessa altura que eu desisti de procurar cursos, estudos. Eu desisti porque eu saí da entrevista a chorar. Porque eu não achava justo, eu achava justo pagar o curso, mas eu não achava justo ter que pagar para tomar em conta da minha filha. Eu pensei que, porque quando eu estava a estudar, eles disseram-me que tu neste país podes ser o que tu quiseres. E depois eu fui a uma entrevista e na realidade eu fiquei um bocadinho desiludida. É quase como se aquele sonho desaparecesse por imediato. E naquela altura eu também não achei justo ver que o marido trabalhava muitas horas e para eu me dar ao luxo de ir estudar. Achava que não era legítimo, achei que não era justo. Exatamente. Então praticamente naquela altura eu desisti de estudar. Ficou à parte esse sonho? Sim, sim. Até ao ano de? Até vir o Covid. Quando veio o Covid, eu sempre fui uma pessoa de sair à rua e conversar. E quando veio o Covid, eu sofri um bocadinho. Porque nós ficámos isolados, deixámos de comunicar e nessa altura fez-me realizar que eu estava cá há 19 anos, ou ia fazer 19 anos, e eu realizei que eu podia ter feito muito mais do que eu fiz nessa altura. Havia alguns objetivos por concretizar? Sim, eu gostaria de ter tirado um curso, eu gostaria de ter feito algo para mim, porque limpezas não era uma coisa que eu me satisfazia, não era o trabalho que eu adorava. Mas, entretanto, em 2007, eu entrei na Oriflame aqui, neste país. E eu entrei na Oriflame, eu não tinha confidência nenhuma, ainda mais que eu tinha que falar inglês, então eu comecei pelo mercado português. Eu comecei a vender e a recrutar de café em café. Eu lembro-me que organizava noites com amigas e eu vendia produtos nessa noite enquanto nos divertíamos. Cheguei a recrutar muitas amigas e cresci um bocadinho na Oriflame. Sentiu também que o seu sentido de persuasão e de comunicação se foi desenvolver um bocadinho mais graças a essa sua genica agora como vendedora, como comerciante? Sim, porque eu vendia num divertimento, eu vendia a rir-me com as pessoas, eu adorava
adorava conhecer pessoas, sair à rua, conhecer pessoas, falar, rir, então esse sempre foi o meu tema. E a Oriflame, ela entrou assim na minha vida e a Oriflame para mim, eu até esqueci que fazia limpeza, porque eu via a Oriflame como o meu trabalho principal e a limpeza era o meu passatempo, Exato. para ter um dinheirinho na mão. Então, na Oriflame eu sentia-me bonita, eu sentia-me especial. Sente que o facto de ter feito parte da equipa Oriflame também fez empoderar-se mais ao nível físico, ou seja, apreciar mais o seu corpo, a sua beleza, Sim. tentar tirar mais partido da beleza que tem? Sem dúvida nenhuma. Eu sempre que fazia Oriflame eu sentia-me muito mais bonita do que na realidade nos dias de semana. Porque não se pintava, por exemplo, para ir trabalhar? Eu não fui muito de make-ups e nada disso, mas só o facto de estar feliz, eu acho que eu parecia muito mais bonita. Uhum. Porque não é pela make-up que eu uso. É pela atitude. Exatamente. Eu acho que quando a gente se sente feliz, transmite beleza ao mundo, não é? É verdade. E era assim que eu me sentia. Eu cheguei a ver a Oriflame como o meu curso superior. Fantástico. Como se fosse uma aprendizagem bastante grande. Sim. E que dali poderia ter, se calhar, chegar ao horizonte que queria, não é? Chegar ao desempenho profissional e, se calhar, até pessoal, que sempre quis e que tinha esse sonho desde criança. Sim. Eu quando fazia Oriflame, eu sentia-me realizada. Eu sentia-me a pessoa mais feliz do mundo. Era o seu mundo. Era o seu meu mundo, exatamente. Tanto que conseguiu progredir bastante dentro da Oriflame. Sim, eu cheguei a um patamar grande da Oriflame, que era aquele patamar que em Portugal eles oferecem um carro. Uhum. Depois eles mudaram os títulos, eu cheguei a Director aqui. Ganhei muitas viagens, ganhei 10 viagens. Já corri o mundo com Oriflame, tudo pago, era espetacular. Lembro-me que as primeiras viagens eu tinha a Rafaela pequena e lembro-me que a primeira viagem foi ao Algarve, a Vila Moura. Então, praticamente o marido me obrigou a ir, porque eu ganhei a viagem e na hora de ir eu não queria ir, porque eu ia deixar a minha filha pequena. Exato. Seria quase então, o marido, outra natura. Exatamente. Então o marido disse-me qual era o exemplo que eu ia passar ao meu grupo. Ganhei a viagem, mas eu não fui. Uhum. Então, praticamente ele me obrigou, ele me incentivou a ir. E eu fui. Foi maravilhoso. Foi espetacular. Então, é tão importante ter uma grande mulher ao nosso lado, como é tão importante ter um grande homem ao nosso lado, Fátima. Sim. É muito importante ter um marido que nos incentiva sempre a fazer muito mais. Uhum. E o meu marido, ao longo destes 30 anos, eu cheguei a fazer coisas com berros dele. Ele chegou, principalmente quando eu comprei carro neste país, e ele conversou comigo e eu concordei em comprar carro. Mas na realidade eu tinha o carro há uma semana em casa parado porque eu tinha medo de conduzir em Londres. E eu já tinha dado 2, 3 aulas e ele lembra-me que um dia ele berrou comigo. Ele chamou-me de anjinha, que toda a gente consegue conduzir, mas eu era uma anjinha, não conseguia conduzir. E eu irritei-me para provar a ele que eu conseguia. Eu saí de casa com as minhas filhas, era domingo, fomos à missa e eu lembro que eu fui a rezar o caminho todo. Para não acontecer nada de mal. Exatamente, porque, meu Deus, eu a conduzir em Londres. Ainda para mais as suas filhas no carro consigo, não é? Exatamente. Então cheguei à igreja e liguei para ele. Liguei para ele a dizer que cheguei bem. E ele, eu sabia que tu ias conseguir. É preciso às vezes mandar-te um berro para tu fazeres as coisas. E na minha vida foi assim. Eu também fiz o que fiz, graças que o marido sempre me apoiou. E isso, será que vem lá de trás da época em que, se calhar, os seus pais, ou por desconhecimento, ou por falta também de alguém algum dia ter acreditado mais neles, se calhar também não acreditaram o suficiente em si e a Fátima, de certa forma, deixou de acreditar que seria capaz para atingir certos sonhos e certos objetivos? Talvez. Eu sempre gostei de estar na minha zona de conforto, porque zona de conforto é tão bom. Pois é, não é? Até certo ponto, não é? Exatamente. Hoje eu vejo que eu estava errada. E é muito bom às vezes e temos que dar graças a Deus por ter alguém que nos abane. Exatamente.
que seja nos incentive sempre para a frente. É como se o seu marido tivesse um bocadinho mais a sua consciência, não é? É, porque ele sempre foi uma pessoa muito sonhadora e então ele sempre gostou que eu fizesse. Por exemplo, ele sempre me incentivou a sair da limpeza, já que eu não gostava de fazer limpeza, porque é que não arranjas um trabalho melhor? Mas a limpeza era ótimo, por um lado. Não Claro. era mau, porque trabalhamos sozinhas, mas eu tinha tanta liberdade a fazer Oriflame. Eu podia pôr a minha filha na escola, na altura era a Gabriela, depois passou a ser a Rafaela, eu ia ao café, eu tinha com as amigas, tomava um cafezinho, e muitos dias, se eu não pegasse ao trabalho às 10, eu pegava às 11, O dia-a-dia era relativamente calmo, não é? calmo, E estável. tranquilo, Sim, e eu sentia que eu era livre. exato. Havia dias que eu começava a vender Oriflame num café, passava para o outro e eu sou sincera, eu dizia à patroa que já não podia ir, eu via as horas, já não tinha tempo de fazer 4 horas ou 5 e voltar a tirar a filha da escola e eu dizia, não, desculpa, mas eu não vou. Pronto. E como é que chega então a vontade de voltar a estudar? Porque, como eu estava a falar, depois do Covid, Covid? eu senti que eu poderia ter feito muito mais. Então, um dia eu estava no Facebook e vi alguém publicar que nós poderíamos estudar, entrar na universidade através de Foundation, sem pagar o curso, porque o governo nos financiava. Exato. Então, isso chamou-me a atenção. Eu ter que estudar e não ter que pagar pelo meu próprio curso, Claro. porque o governo me ia financiar, embora eu sei que é um empréstimo, eu vou ter que pagar de volta e oxalá que sim, que eu consiga pagar, que é bom sinal. Há de conseguir. É claro sinal sim. que eu vou ter um ordenado grande. E então eu resolvi responder ao anúncio do Facebook. E fui a uma entrevista, era uma agência que estava a recrutar pessoas adultas para estudar. Porque há muitos jovens a estudar, a ir à universidade, mas não há adultos. Então eles começaram, também naquela altura, as pessoas começaram a deixar a Inglaterra e voltar ao seu país. Sim, a vida estava também a ter moldes bastante difíceis, não é? Apesar de que eu ouvi na agência, na entrevista que eu fui à agência, eu ouvi dizer que sempre houve estas oportunidades. Mas eu nunca soube destas oportunidades. O não conhecer, não é? Não conhecer as oportunidades, não conhecer as candidaturas, também torna que as nossas capacidades de progredir aqui no Reino Unido fiquem bastante diferentes. Exatamente. Sabe que eu acho que nós somos uma comunidade que viemos para o estrangeiro para trabalhar. E nós não temos essa cultura de vamos estudar. Que é tão importante quanto trabalhar. Exatamente. Então, mesmo que os portugueses soubessem desta oportunidade, eles também não divulgam uns aos outros, porque, não sei, talvez porque as pessoas não Fica na gostam. sua zona de conforto. Exatamente. Eu lembro-me que quando eu disse que eu ia estudar, eu tive pessoas que praticamente me criticaram. Por achar que já estava nos seus 40 anos e não seria viável ingressar na faculdade? Eu penso que não, eu penso que é pela situação tipo, tu vieste para ganhar dinheiro, não para usufruires da vida, tipo, não para, como é que tu vais conseguir estudar 2 dias por semana, por exemplo? Na minha geração, por exemplo, estudar é mais do que natural, não é? Ingressar na faculdade aos 18 anos, por exemplo, é bastante natural. E isso aconteceu comigo porque o fiz em Portugal e tinha condições para isso e foi o percurso normal. No seu caso, ingressa na faculdade com que idade, Fátima? Bem, eu entrei há 3 anos atrás. Eu sei que, se Deus quiser, eu vou-me formar aos 50 anos. Fantástico! Por isso, a idade não precisa de ser um problema. Não. E qual é a área que está a tirar já agora para eu para estou quem a nos possa... fazer negócios e empresas. E por que será? Por que será que quer ser uma businesswoman? Eu, quando entrei no negócios e empresas, foi a pensar na Oriflame e também a pensar na minha liberdade de fazer o que eu mais gosto, que é, eu queria fazer Oriflame tempo inteiro na Inglaterra e em Portugal também, porque eu vejo-me a envelhecer a viajar. Então, melhor do que viajar para Portugal, viajar para a Inglaterra, poder ter um ordenado aqui, um ordenado lá, ser livre. E foi por isso que eu entrei nesse curso.
também para ter mais confidência, para aprender, para aprender como liderar um grupo, como incentivar as pessoas a trabalhar, porque o nosso negócio da Oriflame não depende só de mim. Claro, há uma equipa, não é? Por detrás. Exatamente, então eu tenho que recrutar, incentivar as pessoas a trabalhar, a ganhar dinheiro, para que eu também possa ganhar, não é? Em relação às gerações, sente, por exemplo, ao liderar uma equipa, sente que a geração mais nova tem uma perspectiva de trabalho e de negócio mais à frente do que uma geração mais antiga? Ou sente que não tem nada a ver com a idade? Tem muito a ver com a idade. Os mais novos são mais aventureiros? São muito mais, sim. Eu acho que nós portugueses, e eu falo por mim, eu nunca tive essa ideia de ter o meu próprio negócio. Até porque eu tinha medo de dar um passo mais à frente. Então nós portugueses não temos essa cultura de ter o nosso próprio negócio, porque há países, há comunidades que têm, por exemplo, na China toda a gente tem o seu próprio negócio. E nós portugueses não, porque ficamos sempre com medo que dê errado, financeira. com medo de perder tudo, com medo de não dar certo. Ou seja, pomos sempre o medo à frente do Sempre, sonho. sempre. Eu acho que o medo tira-nos a vontade de lutar pelo sonho. E, de certa forma, ao longo destes anos, sente que a Fátima agora pode dizer que já pôs o sonho à frente do medo? Já. Já. Já está quase concretizado, não Quase, é? Porque daqui quase. a pouco tempo consegue acabar a sua licenciatura. É licenciatura? Sim. Mas depois quererá continuar a estudar um bocadinho mais, embora... Sim, eu estou a pensar em sim. Eu estava a pensar em fazer o Master. Ainda não sei se vou fazer ou não, porque estes últimos 2 anos... Aliás, eu estou a estudar há 3 anos. Desde 2022. O meu primeiro ano foi horrível. Foi aquele medo de não conseguir entrar na universidade, porque o primeiro ano é... o ano que nós vamos fazer a foundation, né? E muitos não entraram. E aquele medo de não conseguir não sermos capazes. ter as notas suficientes para entrar na universidade, isso assustou-me. E eu chorei muito. E a minha filha mais nova, a Rafaela, ela sempre foi uma pessoa de me incentivar muito. Então ela segurava-me nos ombros e ela abanava-me e dizia: tu não vais desistir, tu não vais desistir, tu não podes desistir, Quase ok? como se fosse uma mãe a falar para uma filha. Exatamente. Então eu sei que eu chorei muito o meu primeiro ano e consegui passar. Para mim foi uma alegria tão grande. O segundo ano eu levei com mais tranquilidade, porque eu já estava dentro do assunto. Exatamente, já não era uma novidade completa. Pronto, o 2004 foi muito difícil, porque estávamos no meio do curso e eles queriam ver até que ponto nós conseguíamos... ser capazes de continuar. Exatamente, porque eles diziam que no level 5 muitos vão desistir, não vão conseguir. Então, e também porque eu comecei a trabalhar mais o ano passado. Claro. Ainda assim, não nos podemos esquecer que tem uma família também para cuidar, não é? Tem 2 filhas, embora agora já sejam mais crescidinhas. Já sejam mais crescidas. Então, quando a Rafaela entrou no 7º ano, eu tive a oportunidade de trabalhar mais horas e eu aceitei. Aceitei e, por incrível que pareça, eu continuo a fazer limpeza e hoje eu até estou a adorar os trabalhos que eu faço, eu estou a adorar as pessoas com quem eu trabalho. Porque se calhar também já se relaciona com outro tipo de clientes, não é? Sim, eu tenho clientes maravilhosos que me tratam como um ser humano, claro, que me agradecem o meu trabalho que eu faço. Que valorizam, não é? Exatamente, chegam-me a agradecer. Obrigado, Fátima, obrigado, o que seria eu sem ti? Tipo, eu sinto que eu sou importante para estas pessoas que apreciam o meu trabalho e neste momento também eu estou a adorar o dinheiro que eu estou a ganhar. Porque criando as minhas filhas lá no passado, eu nunca consegui ter um ordenado decente neste país. E hoje eu sinto orgulho que eu consigo ter o dinheiro praticamente que eu quero, porque há dias que eu, se estiver cansada, não, já cheguei ao meu... ao seu limite. Ao meu limite, eu não vou trabalhar sábado. Por exemplo, eu hoje era para ter ido trabalhar e não fui.
Isso é um privilégio, a gente dizer, Exatamente. eu hoje não me apetece ir trabalhar. Exatamente. É mesmo um privilégio. Em off também me dizia que há uma canção que a sua filha, Rafaela, gosta muito. Sim, o macaco gosta de bananas. Também gosta de bananas, Fátima? Também gosto muito de bananas, adoro bananas. Então é mesmo esse o tema que vamos ouvir na voz de José Cid. Como o macaco gosta de banana. Como o macaco gosta de bananas, eu gosto de você. A palmeira é muito porreira, eu sei. Mas no meu deserto tu foste o oásis que achei. Tu ficas louquinha quando eu tiro a casca à banana. Ficas tão tontinha que a tua cauda vai. Como o macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. Escondi um cacho debaixo da cama e comi. Minha macaca gira e bacana, o teu sorriso é que não me engana. Pois se a macaca gosta de bananas, tu gostas de mim. Como o macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. Um orangotango transformou um tango num rock. É a moda nova que põe Portugal em amor. Quem foi ao ataque foi um chimpanzé e um sagui. Minha macaquinha estão apanhadinhos por ti. Vocês querem ouvir falar? Como o macaco gosta, mas eu gosto. Escondido. Minha macaca gira e bacana, o teu sorriso é que não me engana. Mas se a macaca gosta de banana, tu gostas de mim. Como o macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. E agora? A minha palmeira é muito porreira, eu sei. Oh, mas no meu deserto tu foste o oásis que achei. Tu ficas louquinha quando eu tiro a casca à banana. Ficas tão tontinha que a tua cauda abana. Como o macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. Escondi um cacho debaixo da cama e comi. Minha macaca gira e bacana, o teu sorriso é que não me engana. Mas se a macaca gosta de bananas, tu gostas de mim. Como o macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. Quero ouvir vocês falar. Como o macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. Escondi um cacho debaixo. Minha macaca gira e bacana, o teu sorriso é que não me engana. Mas se a macaca gosta de bananas, tu gostas de mim. Como o macaco gosta de bananas, como o macaco gosta de bananas, como o macaco gosta de bananas, eu gosto de ti. Baixe a aplicação em rtvlusa.com. Muito difícil dar a entender o que é Portugal. RTV Lusa.
Estamos então à conversa com Fátima Veloso neste duelo de gerações. Hoje falamos sobre a entrada na universidade depois da dita época que supostamente se considera a idade normal. Depois dos 18 anos, por norma, em Portugal é essa a idade com que entramos na universidade. Aqui no Reino Unido também será por volta dos 18, 19 anos. Contudo, a Fátima veio um bocadinho mais tarde, mas veio com a oportunidade também de mostrar que os sonhos podem ser concretizáveis, independentemente da fase de vida em que estamos, independentemente da nossa idade, mas acima de tudo com muita atitude, muita vontade e com as pessoas certas ao nosso lado. Fátima, depois de estarmos então num curso superior, dele próprio já estar quase a ser finalizado e bem sucedido, o que é que ainda falta fazer na sua vida profissional, a nível de estudos, a nível de profissão, o que é que ainda falta atingir? Agora eu pensei que eu poderia ir fazer o Master no próximo ano ou talvez parar agora um ano e voltar, ainda não sei. Mas gostaria muito de voltar a estudar um ano inglês para melhorar o meu inglês, porque há dias que eu sinto que eu estou a perder muito inglês. Então, para a minha confidência é muito bom eu sentir que eu falo corretamente. E porque eu também não pratico o inglês todos os dias, claro, eu sinto que, não sei, estou a perder um bocadinho o inglês. Então, eu gostaria, pelo menos, de me dedicar o próximo ano a um curso de inglês, 2 noites por semana. Fantástico. Para me sentir mais confidente. E se calhar até uns termos mais técnicos também dentro da sua área? Sim, sim. E gostaria também de no futuro, poder ter o meu próprio negócio. Eu gostaria de apoiar o marido depois de tantos anos, eu gostaria de poder apoiá-lo em comprar, por exemplo, ele adora comprar casas velhas, reconstruir e vender ou alugar. É uma boa área de negócio, é excelente. Então eu acho que está na hora de eu apoiá-lo e ao mesmo tempo eu estou a aprender a avaliar uma casa velha, e quanto é que se gasta para reconstruir e quanto é que ela vale depois dela estar reconstruída, praticamente nova. Então, eu estou neste desafio, neste momento, e eu estou a adorar. Eu estou a adorar a ideia de que eu estou a começar a entender o negócio. E é um projeto de família que pode ter muito boas pernas para andar. Sim, sim. Fantástico. Sente que aqui na comunidade, por exemplo, o exemplo que nos deu aqui nesta quase hora de conversa, que estamos a poucos minutos de finalizar o duelo de gerações, infelizmente porque tínhamos muita coisa para falar, mas sente que dentro da comunidade consegue ver exemplos claros também, ou gostava que outras mulheres seguissem o seu exemplo? Eu gostava muito, porque infelizmente na universidade que eu estou, vê-se muitas pessoas de cor, muitos polacos, muitas pessoas da Roménia. E são tão poucas as portuguesas, é muito raro. Eu em 4 anos, eu comecei em 2022, até agora, eu só conheci 3 portuguesas. E elas são de Angola, 2 e uma de Cabo Verde. Nós não temos assim portuguesas do continente, da Madeira, a estudar. Não temos. Porquê é que acha que isso acontece? Eu acho que, pelo que me dizem as minhas amigas, elas não têm cabeça para isso. Elas dizem, eu não sei como é que tu ainda tens cabeça para trabalhar, para cuidar da família, para estudares. Então, só mesmo tu. É uma questão de tempo ou é também uma questão de vontade e de querer ir mais além? Eu acho que é uma questão de vontade. Para mim, estudar é um sonho. É um sonho que eu vou realizar. Eu acho que se eu morrer no próximo ano, eu morro realizada como mulher, como mãe, como esposa. Para mim, era o meu maior sonho, era poder me formar. Quem sabe criar aqui um grupo de líderes, já que está a estudar dentro da área já da liderança também e de empresas, não é? Um bocadinho a área de negócio. Faria sentido a Fátima criar aqui um grupo de portuguesas dentro da comunidade em que se pudessem também empoderar, ou seja, valorizar as suas capacidades, valorizarem-se a si próprias, aumentarem a sua autoestima e serem também mais autossuficientes sem dependerem do núcleo familiar?
depois do Covid, eu acho um bocado difícil. Porque é tão difícil reunir 3, 4 amigas para um café. Ou será que é mais difícil mudar a mentalidade? Mudar a mentalidade também. Não é fácil. Não é fácil hoje em dia. Eu sinto que eu própria fechei-me um bocadinho. Eu era aquela pessoa extrovertida, eu sentia que onde eu entrasse eu fazia a festa. Claro. E agora eu fechei-me um bocadinho mais. Tipo, eu falava a toda a gente. E agora nem por isso. Se eu passo na rua e vejo uma pessoa que me vira a cara, antigamente eu dizia olá, tudo bem? Mesmo vendo que a pessoa me virou a cara. E neste momento virou-me a cara, deixa ir. Já não se importa muito com aquilo que os outros pensam ou dizem? Porque, sem dúvida alguma, isso também demonstra que nós estamos bem na nossa pele, que nós não precisamos da validação dos outros para o que quer que seja. Não sei, porque às vezes eu não gosto da maneira que eu estou a transformar-me. Tipo, eu estou a achar não gosta? que... Não, eu... Porquê? Porque eu acho que eu não estou a ser aquela pessoa alegre, maluca que eu era antigamente. Eu estou-me a isolar um bocadinho mais, estou a ouvir mais e a falar menos. E isso pode ser mau também ou também pode ser bom? Pode ser muito bom também. Pode ser muito bom porque acho que, nesse caso, eu estou-me a respeitar mais a mim. E não me interessa o que é que as pessoas pensam de mim, mas o que me interessa é o que eu sei. E há uma coisa que eu sempre penso e digo. Eu sou muito mais inteligente do que as pessoas acham que eu sou. Porque, na realidade, as pessoas acham, Fátima... Eu sei que há poucas pessoas que sabem que eu estou a estudar neste momento, porque eu também não sou de me gabar. Sim. Mas eu acredito que há de haver muitas pessoas que se perguntam, a Fátima a estudar? Como? Como é que ela entrou na universidade? Porque não é fácil. Eu tive pessoas que me até chegaram a dizer que a universidade dos adultos é mais fácil do que dos jovens. E porquê é que as pessoas quererão dizer essas coisas? Eu não sei, talvez por acharem que nós não temos a capacidade de estudar, de pesquisar, porque a universidade é o quê? É fazer pesquisas, não é? Fazer pesquisar muito, é ler muito, é aprender, acima de tudo, exatamente. Não é? Ir mais além. E então as pessoas acham que nós não temos essa capacidade, talvez. Então eu gosto de provar a mim mesma que eu sou capaz. E há uma coisa que eu aprendi nestes 4 anos de estudos, que eu consigo, neste momento eu consigo controlar os meus nervos sem mostrar às pessoas que eu estou nervosa. Antigamente eu entrava em pânico, a minha mente não trabalhava. Agora não, agora eu consegue regular as suas emoções. Eu consigo. Eu sinto-me nervosa, eu até posso estar a tremer por dentro, mas eu não mostro às pessoas que eu estou nervosa. Então, eu estou a aprender que eu não mostro mais a minha fraqueza. E isso é também uma situação para não criarmos uma armadura, mas é de certa forma protegermos-nos, não é? Do mal que o outro nos possa fazer. Mas também é preservar um bocadinho os seus sonhos e aquilo que é o seu caminho, não é? Sim, é verdade. Porque o engraçado é que as pessoas, elas brincam com as nossas fraquezas. E muitas vezes, principalmente quando estamos entre amigas, numa festa, numa brincadeira, e as pessoas, não sei se é por maldade, se não é, as pessoas acabam por brincar com as fraquezas dos outros. Sente que a comunidade devia se ajudar mais? As mulheres deviam se ajudar mais umas às outras? Acredito que sim, muito. Devíamos ser mais unidas, sim, e ajudar-nos-nos, porque eu acredito que uma boa amizade é aquela que nos incentiva a andar para a frente. Eu, quando fui à entrevista da universidade, eu fui com medo, eu ia cheia de medo. Foi sozinha? Eu não fui sozinha, não, porque eu tive medo, aí está, e eu não fui sozinha. Entretanto, eu pensei em alguém, eu pensei em quem vai ser a minha amiga que me vai ajudar. Então eu pensei numa amiga muito querida, que eu não vou falar o nome dela, mas ela sabe quem é. Eu telefonei a essa amiga que eu sabia que ela também era uma pessoa que ela entraria neste curso comigo, e nós fomos as duas. E eu lembro-me que ela disse para mim na entrevista, se tu entrares eu também entro. Nós entramos em cursos diferentes. Fantástico. Ela está na área da saúde. Continua a estudar, Continua. Boa, fantástico. E ela disse-me uma coisa, se tu entrares, eu também entro. Porque ela sabia que, ela praticamente ela dependia de mim.
Estavam Mas ao ali mesmo a tempo força. ela confiava em mim, ela devia ter pensado, se é bom para ti, vai ser bom para mim. Claro. E nós entramos nisto as duas. E ela disse-me assim, por favor, vou-te pedir um favor, no primeiro ano. Quando ela viu que era difícil e eu também, ela disse-me, vamos fazer um acordo entre as duas. Tu não me deixas desistir e eu não te deixo desistir. E estão nesse acordo ainda. Se eu quiser desistir, tu dá-me umas lambadas, mas não me deixes desistir. E nós ainda hoje estamos nesse lema. Engraçado que para mim, eu gostaria de ter muitas amigas como esta, que nos incentivam. E inspiram. E inspiram a andar para a frente, porque são poucas. Eu tenho outra amiga que ela diz-me, Fátima, tu és um exemplo de pessoa, quem me dera ter a tua coragem. Uhum. E sente também que é um excelente exemplo para as suas filhas, o que está a fazer? Sim, sim, muito, porque eu não pude estudar quando era nova, como eu já falei, então eu pus a perspectiva da Gabriela entrar na universidade. Eu achei que a minha filha iria viver o meu sonho. Sim, estava a projetar nela aquilo que gostava que acontecesse consigo. Exatamente. E quando a Gabriela disse que não queria ir para a universidade, eu fiquei muito desiludida. Eu fiquei tão triste, que na conversa com uma amiga querida, ela disse-me, Fátima, esse sonho não é da sua filha, é seu. Exatamente. Então eu aí fiquei um bocadinho mais tranquila, mas eu sempre incentivei a Rafaela a ir para a universidade. E na minha mente eu vejo a Rafaela ir para a universidade e às vezes eu penso, até a Gabriela, eu vejo a Gabriela um dia ir para a universidade, nem que seja aos 40 anos. Mas, Por que não? Por que não? exatamente, eu penso que um dia eu ainda vou ver a minha filha a formar-se. E há de concretizar com certeza esse grande sonho. Mas eu acredito que elas se orgulham muito de mim. Mesmo o seu marido também. O meu marido, sim, ele orgulha-se imenso porque ele não tem essa capacidade de ir para a escola. A escola para ele não é a coisa que ele adora, não. Então, ele sempre diz lá em casa, eu sei que a tua mãe vai conseguir. Eu não gosto de estudar, mas ela adora. Então, sempre que eu digo-lhe que passei o ano, ou passei aquele assessment, ele diz-me, eu sei. Tipo, eu sinto que ele nem ficou feliz para mim, só que ele acha que ele vê-me a passá-los todos, ele não me vê a chumbar nada. Claro. Então, eu sei, para ti isso é fácil. Eu sei que tu consegues, então ao mesmo tempo é mais um incentivo também para mim. Sem dúvida alguma que ao longo desta hora de conversa percebemos que não é só importante a capacidade que nós temos e a resiliência que temos em seguir os nossos sonhos, como é importante estarmos rodeados de amor. Sim. E isso é que nos faz avançar também ao longo da vida, Fátima. E é verdade. Por isso é que eu gosto muito de Londres. Eu gosto de Londres principalmente por uma razão. Londres é um país de oportunidades. Uhum. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Embora nós, portugueses, não temos essa capacidade de imaginar que nós vivemos numa capital maravilhosa, com tudo. É verdade, sem dúvida. Com sem tudo. Dúvida. E as pessoas acham que em Portugal poderiam viver a vida muito melhor. Nós aqui temos tudo. Se não vivemos é porque nós não queremos. E com isto tudo eu queria dizer alguma coisa e esqueci-me. Mas é de amor que se faz também a sua caminhada. É isso mesmo, Margarida. O que eu queria dizer era, eu adoro viver em Londres, porque em Londres nós vivemos mais para a família. Uhum. Então nós conseguimos viver o amor da família, coisa que eu vivi em Portugal, antes de vir para aqui. E em Portugal, principalmente os homens, têm aquele hábito de jantaram, vão ao café, almoçaram, vão ao café. Uhum. E não é questão de ir ao café, é questão de que vão tomar um café e ficam lá 1 hora ou 2. Exatamente. Então aqui não. Aqui, por exemplo, o meu marido recusa-se jantou, ele não vai sair de casa para ir ao café tomar café, quando ele pode fazer o seu próprio cafezinho em casa. E ficar com a família. Exatamente. Então eu acredito que nós aqui vivemos mais o amor da família. Há mais união. Sim, e há mais tempo para estar em família. Talvez porque também vivemos em 4 paredes. Claro.
E as dificuldades acabam por ser as dificuldades de todos, não é? E convivemos só entre nós, não é? Porque na realidade, o nosso dia-a-dia, a gente não interage com os vizinhos, não é? É diferente do que em Portugal. Claro. A gente entra em casa, seja às 4, 5, 6 da tarde, a gente só vai sair ao outro dia. Claro. Há pessoas que entram à sexta em casa e saem à segunda. Exatamente. Eu não consigo fazer isso. São mas dinâmicas pronto. diferentes. Fátima, vamos despedir-nos deste programa de hoje com uma canção feliz, porque esta história toda que nos contou pode ter começado de maneira pouco feliz, mas a verdade é que todos estes últimos anos, desde a sua chegada aqui ao Reino Unido, têm sido bastante felizes, com muitas mudanças, mas com uma lição bastante positiva. Sim, o meu sonho sempre foi ser feliz. Então, talvez porque eu nunca vi os meus pais felizes, então o meu sonho de criança mesmo, antes de ter o sonho de estudar, né? Antes de chegar aos 11 anos e não poder estudar mais, o meu sonho sempre foi feliz. Então, eu tento viver a minha vida de uma maneira feliz, eu tento ver o bom da vida. Claro que sim. E é assim que tem de ser. E porque as tristezas não pagam dívidas, não vale a pena andarmos tristes, não é verdade? Sem dúvida. Gostaria de mandar beijinhos para a família. Tem toda a oportunidade para isso. Quero mandar beijinhos para a minha família, para o meu irmão gêmeo na França, para o meu irmão mais novo, o Francisco, a família, para o meu irmão Zé em Portugal, para o meu pai, que não está a nos ouvir, mas vai ouvir mais tarde. Quero mandar beijinhos para todos, para o marido, para as filhas e pronto. E que seja realmente uma caminhada, que continue a ser uma caminhada bastante feliz, que possa continuar a concretizar os seus objetivos e, acima de tudo, a desafiar-se e a não ficar numa mentalidade fechada, conforme às vezes nós vemos por aí a acontecer e que também nos tira anos de vida. Não é? Sim, é verdade. É. Muito obrigada, Fátima. Despedimos-nos então com uma música feliz, Happy, do Pharrell Williams. Pode ser? Pode ser. Obrigada pelo convite que me fez. Adorei. De nada. Cá voltamos, se calhar, numa próxima, quem sabe Tá daqui a ótimo. umas semanas. Obrigada, Fátima. Despedimos-nos então do Duelo de Gerações de hoje com Pharrell Williams, Happy.